A reforma agrária, historicamente, e se quiserem ao longo do século XX, quando a humanidade, digamos, estava organizada fundamentalmente no capitalismo industrial e os estados queriam ser republicanos, a questão da terra emergiu na luta de classes por pressão dos camponeses, mas com um sentido de que era preciso democratizar o monopólio da propriedade da terra que estava na mão dos latifundiários, distribuir essa terra para os camponeses pobres, que pagavam a renda, que eram assalariados, e, portanto, você aplicaria na prática a democratização do direito ao acesso ao bem da natureza, que é a terra. E seria a concretização dos princípios republicanos. Todos os cidadãos são iguais perante a lei, portanto, por que apenas alguns tinham direito à terra e não todos? E do ponto de vista econômico, a distribuição da terra naquele período representava, então, transformar os camponeses em produtores de bens para a sociedade e consumidores dos bens da indústria. E com isso, em todos os países que foi feita a reforma agrária, foi feito em aliança com a burguesia industrial. Porque a burguesia industrial tinha interesse em desenvolver o mercado interno dos seus produtos. Né? E foi assim que se fez em todo o hemisfério norte. Muitas reformas agrárias que se chamou de reformas agrárias clássicas ou burguesas, em que, de fato, houve na prática uma aliança dos camponeses com a burguesia industrial e se distribuiu a terra para todo mundo. Agora, no mundo inteiro e aqui no Brasil, a reforma agrária não é apenas distribuir terra. Agora a reforma agrária tem que representar uma nova concepção de como você organiza a função social da terra. Ou seja, não é mais apenas para garantir o direito ao trabalho do camponês e livrá-lo da exploração do terratenente. Agora, uma reforma agrária é necessária porque os camponeses são os únicos que podem produzir alimentos saudáveis para toda a sociedade. Porque o modelo do capital, que é o agronegócio, ele só produz em grande extensão de terra e com uso intensivo de veneno. E o veneno mata a natureza, altera o clima e vai para o teu estômago, algum dia virar câncer. Então, lutar por reforma agrária agora não é só voltar a debater o direito à propriedade. Agora é debater um novo modo de produzir na agricultura, que priorize alimentos saudáveis, que priorize o respeito à água, à biodiversidade, ao não uso de venenos e a potencializar a uma vida social no campo. Porque no projeto do agronegócio, expulsa todo mundo, manda para a favela e vocês lá na cidade se virem. E nós no campo, com grandes extensões, resolvemos. E não resolve. São Paulo é a prova disso. São Paulo é um grande produtor agrícola, mas ele produz o quê? Produz cana-de-açúcar, laranja e um pouquinho de gado lá no oeste. Ou seja, o povo da cidade de São Paulo vive com etanol, açúcar e laranja? Não vive. Ou eucalipto, que é uma das causas da seca na Cantareira. Então, hoje a cidade de São Paulo corre sérios riscos de desabastecimento, porque caiu uma ponte aí na Marginal, parada entrar os caminhão com comida, a população da cidade de São Paulo, numa semana, começa a passar fome.
Mas o neoliberalismo não é um projeto de país. É um projeto de lucro para esses dois setores, nem sequer envolve a burguesia industrial. Tem um setor da burguesia industrial, que tem as metalúrgicas lá em Sorocaba, da cervejaria, da Friboi, que eles não interessam no neoliberalismo. Eles querem desenvolver o mercado interno, porque se o povão não tomar cerveja, não comer carne, eles não têm lucro. Não? E tem um setor da classe média reacionária, burra, que é 8% da nossa população, que botou na cabeça que a saída para a crise é derrubar Dilma. Mas nem a grande burguesia acredita nisso. Por isso que não apoiaram. Que se a grande burguesia tivesse apoiado a saída da Dilma, ela já tinha caído. Não? Mas a grande burguesia, não. A grande burguesia está usando outra tática. Eles são estudiosos. Eles percebem que a crise é grave e que vai demorar a sair. Então, qual é a tática que eles estão usando? A tática que eles estão usando é tentar usar todos os espaços institucionais que eles puderem para ir colocando as suas ideias neoliberais. Então, eles vão se infiltrando no próprio governo Dilma, como estava lá o Levi, que era funcionário do Bradesco, assim como está lá a Cátia Abreu, do agronegócio, lá. E assim como tem outros neoliberais no governo Dilma. Eles tentam usar o poder judiciário, daí toda essa perseguição besta aí, mas é uma forma de acuar o debate entre a classe trabalhadora. E eles tentam usar a mídia. Então, essa mídia burguesa é que todos os dias fala mal dos trabalhadores, fala mal do neodesenvolvimentismo, para tentar criar um pensamento na sociedade hegemônico pró-neoliberalismo. E do nosso lado, da classe trabalhadora, qual é a dificuldade que nós temos? Primeiro, é que nós temos que se acertar entre nós também construir um projeto, que não temos. Desde a década de 60, na tentativa de fazer um projeto. Porque até o governo Lula, a maior parte das forças da classe trabalhadora se conformaram com o projeto neodesenvolvimentista. Mas o projeto neodesenvolvimentista era um pacto da classe trabalhadora com a burguesia, avalizado pelo Lula. Quando o Lula saiu, terminou o pacto. Então o neodesenvolvimentismo se esgotou. Não adianta mais tu dizer, queremos o neodesenvolvimentismo. Mesmo que eleitoralmente nós apoiemos o Lula em 18, o Lula de 18 só se viabilizará se ele defender um projeto popular. Quem está fazendo esse projeto? A Frente Popular? Não, a Frente Popular, por hora, ela é uma frente ampla para se defender. Então, as nossas atitudes são muito mais reativas. Nós temos que impedir o golpe, nós temos que defender os direitos dos trabalhadores, nós temos que ser contra o projeto de previdência do governo. Terceirização, entendeu? Então, a Frente Popular, por hora, ela tem cumprido um papel importante, mas muito mais uma frente ampla para defender os interesses da classe. Mas ainda nós não temos unidade para construir um projeto alternativo para o país. E o segundo desafio que nós temos é que você só constrói um projeto da classe trabalhadora se houver um reascenso do movimento de massa. E nós não temos ainda, entendeu? Em 35 houve, em 60 houve, em 89 houve. Nós ainda não estamos no período do reascenso do movimento de massa. Certamente cada um pode ter sua avaliação sobre a natureza do governo Dilma. Na avaliação do MST, o governo Dilma está perdido. Porque ele não consegue ser expressão de uma força da sociedade que tem um projeto. Então, se você olhar a composição do Ministério da Dilma, é de chorar. Tem todas as correntes ideológicas desse mundo, desde a Cátia Abreu até companheiros de esquerda,
como o Juca Ferreira, o próprio companheiro Patrus do MDA, um homem de esquerda. Porém, o governo é essa geleia que não tem projeto. E ao não ter projeto, ele é refém de quem pressiona. Só que nesse momento de crise, como as massas estão anônimas e os militantes como nós estamos apenas defendendo contra o golpe e contra os direitos, nós não tivemos capacidade ainda de pressionar o governo propositivamente. Não? Talvez agora com o debate, inclusive, dessa burrice que o governo Dilma está fazendo de pautar a reforma da Previdência, que é uma pauta neoliberal dos banqueiros. Por quê? Por que os banqueiros querem a reforma da Previdência? Porque a privatização da Previdência é uma das formas deles acumularem capital das contribuições previdenciárias sem custo. Não é? Ou seja, quando tu implementa uma previdência privada, como aconteceu no Chile, na Argentina, no México, os trabalhadores vão contribuindo do seu salário, os bancos vão montando os fundos e vão devolver para os trabalhadores daqui a 20 anos. E é isso que eles querem. Eles querem, na verdade, diminuir o espaço da previdência pública para aumentar espaço para a previdência privada. Por isso que é uma pauta dos banqueiros. Foi o principal tema. Eu não sei como é que eles não entendem. Foi o principal tema do discurso do Trabuco, presidente do Bradesco, na reunião do Conselho da Dilma. Ou seja, o que um banqueiro está preocupado com a previdência dos trabalhadores? Francamente. E aí o governo entrou nessa esparrela. Bom, vi com alegria que as centrais sindicais unitariamente são contra. Nós do campo já dissemos, se mexer na previdência dos trabalhadores rurais, haverão mobilizações populares em todo o país contra o governo. Que é uma questão de honra. Nós passamos 100 anos lutando. E agora vamos perder para um governo que nós elegemos, francamente. Então, acho que, inclusive, no tema da Previdência, a classe trabalhadora, pelo menos pelo lado das centrais sindicais, vai começar a ter, então, uma atitude propositiva em relação ao governo. Nós, na reforma agrária, também. Já deu tempo de espera e esse ano nós vamos aumentar as mobilizações em todo o país. O jovem no campo tu segura de duas formas. É garantindo renda e estudo. Nós conquistamos já, desde o governo Fernando Henrique, um programa que se chama PRONERA, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que permite os jovens do campo entrar na universidade sem ter que mudar para a cidade, porque são em sistema de alternância, que ele vai lá na universidade, estuda 2 meses, depois volta para casa. Isso garante a que ele tenha acesso à universidade, como todo mundo quer, porém sem deixar o campo. E a maneira de dar emprego para o jovem no campo é a agroindústria cooperativa. Porque uma agroindústria, ela cria dezenas de formas diferentes de trabalho que não seja enxada. Ninguém quer ganhar uma enxada de presente dia de Natal. Não é? Então, o jovem, mesmo morando no campo, o que nós temos que criar é a oportunidade de outras formas de trabalho. Seja de contador, seja de motorista, seja de bioquímico lá no laticínio, seja administrador do laticínio, não é? Seja de agrônomo, seja de veterinário. Então ele pode morar no campo, ter uma vida boa, porém potencializar a sua vocação em outras oportunidades de trabalho que há na sociedade e que, por hora, ele teria que sair do campo. O alimento saudável, não só ele se transformou agora na principal bandeira da reforma agrária, porque antes, repito, as pessoas viam a reforma agrária só, é um direito dos pobres ter terra para trabalhar. Agora não, agora a reforma agrária é para quê? Porque a reforma agrária é a única forma de você produzir alimentos sem veneno. Não? Então a sociedade tem que escolher. E nós percebemos, como você disse bem na pergunta, que esse é o tema que nos ajuda a explicar a reforma agrária para a população.
Em outubro do ano passado, nós fizemos uma feira de agroecologia dos produtos de reforma agrária, Água Branca. aqui no Parque Água Branca. Quando nós começamos os contatos com a prefeitura e com o governo do estado, todo mundo chamava nós de louco. Porque nós começamos os contatos lá por abril, maio, que estava no auge da tensão. Aí eles diziam, né, a Sem Terra vai ser enxotada pela classe média aí do Parque Água Branca. Vocês são loucos. Vocês então vão fazer a feira, mas sem dizer do MST? Não, ao contrário. Vamos fazer a feira com a bandeira do MST. E fizemos. Foi um sucesso. Absoluto. Passaram pela feira e não é conversa mole, porque o parque tem as catracas, né? Uhum. Passaram pela feira 150 mil pessoas. Nós tínhamos planejado... 2 dias, né? 3 dias foi. Mas no segundo dia já começou a faltar produto. Porque a população comprava tanto, faltou produto. Então, e com isso também nós vamos aumentar o nosso diálogo com a sociedade, contra os agrotóxicos, e explicar que a única maneira dele ter alimento saudável é se ele for produzido pela agricultura familiar e camponesa, porque o agronegócio só produz em grande escala e com veneno.